Você já tentou ler um texto em espanhol da internet? Procurou algum conteúdo em espanhol e aquele texto estava difícil de ler? É pelo fato que esses conteúdos, geralmente feitos por nativos hispânicos, são feitos para nativos hispânicos ou pelo menos para pessoas que têm um domínio do espanhol, tá? Um domínio, um nível avançado do espanhol, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Espanhol Sem Filtro. Aqui a gente faz uma leitura juntos de textos nativos em espanhol, seja artigos de blog, notícias, entre outros, tá bom? Aqui é o Primo Jimmy. E se você é novo por aqui, saiba que você vai encontrar uma variedade de conteúdos para te ajudar a falar espanhol sem medo e não sofrer no processo, beleza? Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. E na manchete fala: Los mejores libros brasileños de literatura del siglo XXI, segundo um jurado invitado por Folha. Folha é o site, beleza? Então, mais uma vez, los mejores libros brasileños de literatura del siglo XXI, segundo um jurado invitado por Folha. Aqui está falando os melhores livros brasileiros. Essa letra aqui, que é um N com um tio, a gente conhece como ñ, tá? A gente chama essa letra de ñ. E a única letra no alfabeto do espanhol que você vai encontrar com um tio será a letra N, que quando você coloca um tio, se chama ñ, beleza? E o ñ tem um som nasal, muito parecido com o NH. É por isso que a gente fala brasileiros. A gente chama você, os primos do Brasil, de brasileiros, não brasileiros, que nem você fala, beleza? Então, e livros, ou você escreve com V. A gente, no espanhol, não tem nenhuma palavra que, por exemplo, aqui, livros é BIR, certo? BR. No espanhol, se tiver essa sequência de letras, nunca vai ter um V. Nunca vi uma combinação de letras V e R. Sempre vai ser B e R, tá? É por isso que a gente fala livros. Então tá. Os melhores livros brasileiros de literatura do século XXI, segundo um jurado, um júri, segundo o júri, um júri convidado pelo Folha, beleza? El periódico reunió a 100 especialistas para elegir las principales obras publicadas en el país desde 2001, tá? O jornal juntou a 100 especialistas para escolher as principais obras, os principais títulos, textos, os principais textos publicados no país desde 2001, beleza? Folha invitó a 100 personas a indicar cada una 10 libros que no podían quedar fuera de una selección de lo mejor de la literatura brasileña del siglo XXI. Está falando aqui que a Folha convidou a 100 pessoas a indicar cada uma delas 10 livros que não podiam ficar de fora de uma seleção do melhor da literatura brasileira do século XXI, beleza? Então tá. El periódico ofreció instrucciones simples. Los libros debían ser escritos por autores brasileños y publicados por editoriales brasileñas a partir del 1 de enero de 2001. También sugirió priorizar obras literarias sobre libros teóricos o didácticos. Folha está preparando un ranking separado de no ficción. La única petición fue que evitaran indicar obras propias, algo que todos respetaram. Tá bom? Então aqui está falando que o jornal ofereceu instruções simples. Os livros eles deviam ou tinham que ser escritos por autores brasileiros e publicados por editoras brasileiras a partir do dia 1 de janeiro de 2001. Também se sugeriu priorizar obras literárias sobre livros teóricos ou didáticos. Tá? Folha está preparando um ranking. A Folha está preparando um ranking, uma classificação separado de não ficção,
A única petição foi que evitaram indicar as próprias obras, tá? Os próprios livros. Uma coisa que todo mundo respeitou. Los votantes incluyen desde críticos literarios hasta dueños de librerías, periodistas, curadores de festivales, escritoras, investigadoras universitarias, jóvenes poetas y miembros de la Academia Brasileña de Letras. Sobre todo, lectores e leitoras apaixonados, beleza? Então aqui os votantes incluem, né, esses 100 pessoas, inclui desde críticos literários até donos de livrarias, jornalistas, curadores de festivais, escritoras, investigadoras universitárias, jovens poetas, membros da Academia Brasileira de Letras, principalmente leitores y leitoras apaixonadas o apaixonados. ¿Beleza? El resultado es una selección de lo mejor que se ha publicado en ficción literaria en Brasil en casi un cuarto de siglo. Es un compilado de impresiones subjetivas, pero ofrece una demostración contundente de la riqueza e la diversidade da literatura brasileira atual. Beleza? Então, o resultado é uma seleção do melhor que tem sido publicado em ficção literária no Brasil em praticamente um quarto de século. É um compilado de impressões subjetivas, pero mas oferece uma demonstração contundente da riqueza e da diversidade da literatura brasileira actual, beleza? Los mejores libros brasileños de literatura del siglo XXI, según un jurado invitado por Folha, tá? Os melhores livros brasileiros de literatura do século XXI, segundo um jurado convidado pelo Folha, beleza? E aqui vai. Um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves, torto arado, o avesso da pele, 9 noites, o filho eterno e uma porrada de livros. Rapaz, é muito. E a leitura de hoje do nosso quadro chegou ao fim, tá? Eu teria que ler cada uma desses títulos, dessas obras para você, mas... E outra, os títulos são em português, então não vai aportar nada para você. Beleza? Então, por hoje foi só isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreva nos comentários que eu estou aberto a conversar com você e te ajudar e te responder do melhor jeito possível, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Não vá embora sem se inscrever. Não importa onde você estiver assistindo, no celular, na tablet, no computador, na televisão, se inscreva no canal para você receber sempre conteúdos como esse e você aprender a falar espanhol sem medo com qualquer hispano-falante. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.